Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu pretendo dar continuidade e conclusão à, à narrativa envolvendo, né, o Vlad Tepes, a família, a casa Draculeste, né, e Ordem do Dragão, essas paradas todas, né. Hoje é pra ser a final dessa história. Então, se tu clicou nesse programa e tu não tá entendendo absolutamente nada do que eu tô falando, quer dizer que tu não ouviu o programa sem contexto anterior. Recomendo que tu ouça, para tu poder ficar por dentro do que será dito daqui, mas hoje então eu vou me focar então na figura, né, a figura que teria inspirado então a criação do personagem que nós conhecemos como Conde Drácula, né? O homem que seria o Vlad III, Vlad Tepes III, mas ele também se identificava como Vlad Drácula. Inclusive dizem que até na época que ele era vivo mesmo, esse nome Drácula já circulava, e durante muito tempo esse termo era associado mais a ele, a figura histórica, do que o personagem, né, fictício, o vampiro. Mas hoje em dia não é mais o caso. Mas então vamos começar então, né, algumas das coisas, informações que eu vou falar hoje vão sim bater com coisas que foram ditas no programa anterior, mas é para eu conseguir tipo assim, manter assim, um sistema de cronologia, né? Então vamos começar pelo nascimento do Drácula, né? Eu vou me referir a ele ao Vlad III, Vlad Tepes ou Drácula, mas sabe que é a primeira pessoa, né? O filho do Vlad II, que foi o cara que eu me foquei lá no programa anterior, que era membro da Ordem do Dragão. Então, o Vlad nasceu em 1431. Isso quer dizer que ele nasceu no exato ano que o pai dele entrou para a Ordem do Dragão, sabe? Também, então isso é outra coisa assim interessante, né? Tipo assim, o cara entra para a Ordem do Dragão no mesmo ano, ele tem um filho, tipo assim, uau, sabe? E era o segundo filho dele, por isso que ele adquiriu essa, tipo, apesar dele ter um filho mais velho, não foi o Mirceia, né? Que foi aquele que foi morto na mesma noite que o pai dele, né? Na mesma noite que o Vlad II morreu, o filho dele mais velho, Mirceia, foi morto também. Mas é por isso que o Vlad tinha esse título de Drácula, né? Porque quando ele teve o outro filho, ele ainda não era o Vlad Dracul, digamos assim, né? Ele era só o Vlad Tepes, não o Vlad Dracul, porque ele não era membro da Ordem do Dragão. Então, dizem que assim que o Drácula nasceu, ele nasceu na Transilvânia já, né? Que era outro principado. Basicamente, o reino da Hungria se dividia em 3 principados principais, né? Que era a Valáquia, que era o trono que o Vlad Dracul queria assumir, a Transilvânia, que já tinha também um príncipe, e o outro era. Ah, agora eu me esqueci, né? Mas também, não que não importe, mas vamos continuar a narrativa, né? Enfim, então, no momento que o Drácula nasceu, o pai dele não era. Não tinha nenhum. Tipo, ele tinha algum poder, ele já era alguma espécie assim de nobre e tal, mas no primeiro momento da vida dele não era assim. O pai dele não era um príncipe governante, sabe? O Vlad subiu ao trono em 1436. E daí, então, dos 5 anos até os 12, mais ou menos, o Drácula foi criado daí como assim, um aristocrata assim, daquela época, sabe? A casa que ele nasceu ainda existe, né? Lá na Transilvânia, e hoje em dia ela funciona assim como uma espécie de museu, sabe? É um baita de um casarão assim, amarelo e tudo mais. Vou dizer assim que em questão arquitetônica até parece bastante com casarões antigos que nós vemos aqui no Brasil, sabe? Não é uma arquitetura assim tão, sabe, que tu olha assim e tu pensa assim, tipo, tão distante mesmo, sabe? Dá pra te associar com algo que até nós já vimos aqui, mas claro, casas mais antigas, sabe? Não tem um aspecto moderno, com certeza. Mas, né, pra quem já teve, pra quem já esteve perto de uma casa que foi construída no século passado, sabe? Casas que foram erguidas nos anos 40, 50, 60, casarões antigos, assim, principalmente no campo, tu vê algo assim nessa linha e tudo mais. Então foi nessa casa ali que ele cresceu, que ainda existe, e ele e o outro irmão dele, principalmente o irmão dele mais novo, que era o Radu, que também é uma figura que eu vou ter que mencionar algumas vezes e tudo mais. Os dois deles foram educados para ser um nobre da época, que se envolvia, inclusive, assim, batalhas e tudo mais, confronto. Realmente tem essas coisas assim. Historicamente, essa parte acontecia, não é uma coisa assim. Tipo, a ficção, quando ela fala disso, é baseada numa realidade, sabe? Então, esses jovens já eram criados para ser um cavaleiro cristão, e um cavaleiro cristão em 1436 e 42, mais ou menos, seria, né, um guerreiro, um combatente de Cristo em algum momento, porque era aquela tensão política, essas guerras religiosas que aconteciam frequentemente o tempo inteiro, né, lá nessa região lá da Eurásia e tudo mais. Aí, quando o pai dele subiu ao trono da Valáquia, ele estava tendo assim, um acordo, né, já com o sultão lá
do Império Otomano. Então já estava acontecendo aquela coisa que eu falei para vocês, que era realmente assim, provavelmente algo bem assim ultrajante, sabe, assim, pra igreja, o cara que antes era membro da Ordem do Dragão, e não que ele ainda não fosse, ele ainda era e tudo mais, só que, né, ele tava fazendo essas alianças basicamente mostrando que no final dos contos o poder e a política é mais importante até do que as convicções, talvez, religiosas do cara, porque basicamente o tal de João Corvino aqui, ele tava apoiando um outro príncipe e ele precisava de poder, ele precisava de número, e ele se aliou basicamente a quem deveria ser o inimigo dele, sabe? Aí, em 1442, eu vi algumas fontes falando que é 42 ou 44, mas é bem perto disso, sabe? Que isso era ao longo ou foi, digamos assim, no final do reinado do Vlad Dracul, porque ele teve que se retirar da Valáquia em 42, né? Isso é, ele ficou lá durante 6 anos. Aí, entre 42 e 44, ele teve que pegar e fazer, assim, uma aliança mais forte ainda com o Império Turco Otomano, porque ele queria retomar, né? E quando decidiu sair, ele tinha que se refugiar, ele ia parar em outro lugar com outro nobre que acobertava ele para os dois fazer assim, trabalhar interesses políticos juntos. Se eu voltar lá e assumir aquele trono, a gente vai ter um acordo e tudo mais. E se envolver, inclusive, pagar tributos, dinheiro, enfim, eram várias e várias maquinações para essas coisas acontecerem. Que nem eu falei até. Já falei no programa anterior, até para mim hoje em dia é difícil imaginar como é que essas coisas realmente se davam na prática, acontecendo pessoalmente, sabe? Mas deve ser no mínimo um momento assim, de extrema tensão, sabe? Ainda mais considerando o jeito que esse pessoal se portava. Aí, então, parte desse acordo mais forte ainda que o Vlad Dracul fez para ele receber essa, olha, eu vou te dar ainda mais poder para tu conseguir retomar aquele império, mas para garantir que quando tu retomar a Valáquia, tu vai estar trabalhando, bem dizer, para o Império Turco-Otomano e não fazendo as tuas vontades, os teus dois filhos vão ficar aqui como refém. Então, entre 42 ou 44, né, até 48, o Drácula viveu assim como refém e tudo mais. Então, né, pode ter sido entre 6 a 4 anos, né, que viveu esse período. O que já é bastante tempo na vida de qualquer pessoa, né? 4 anos da tua vida vivendo assim, em outro país, em outra cidade, numa outra cultura e tudo mais, e isso com certeza foi fundamental para formar, assim, digamos assim, o caráter, sabe? E os objetivos, as aspirações do Drácula, porque era nesse período que ele era bem jovem, sabe? Deixa eu fazer uma matemática básica. Se for, vamos assumir a data mais distante, que é 42, sabe? Se foi em 42, quer dizer que ele tinha 11 anos de idade, sabe? Ou se não, ele tinha 13 anos de idade. E daí ele ficou lá 4 a 6 anos, e daí quando ele saiu de volta do Império Turco Otomano, e daí ele ia retomar, daí, digamos assim, o posto do pai dele, né? Ele ainda era bem jovem, ele tinha 17 anos de idade. Mas primeiro vamos só... Então, pense bastante nessa situação toda, sabe? Inclusive o outro irmão, o irmão dele, no caso, o Radu, que é o irmão mais novo, também viveu nessa condição. Isso foi bem importante, porque basicamente, assim, dando spoiler do que vai acontecer mais adiante, o Drácula ele vai acabar se voltando quando o Império Turco Otomano, tipo, ele vai utilizar a influência que ele tinha, porque basicamente, enquanto ele estava lá dentro, o que assume-se que acontecia era o Império Turco Otomano e famosamente fazendo a cabeça dele, sabe? E não que seja certo ou errado, simplesmente porque eu estou muito distante para saber, sabe, que tipo de conversa essas coisas aconteciam, sabe? Tipo, se... Qual dos dois lados estava certo ou errado, eu não sei. Até onde eu sei, todo mundo fez coisas condenáveis durante esse processo de guerra, sabe? Mas agora, mais certo, mais errado, quem era mais justo ou mais injusto, eu não sei, entendeu? Mas o objetivo do Império Turco Otomano, aproveitando aquela posição deles, assim, de estar sendo, assim, digamos assim, ele tá com aqueles dois jovens ele como refém, mas ele sendo gente de sangue nobre que teria direito, assim, quando eu digo sangue nobre é do ponto de vista, assim, da época, né, monárquico, alguém que poderia assumir o poder, entendeu? Por legitimidade, entre várias aspas, considerando o jeito que funcionava as estruturas da época, entenderam? Então, o que aconteceu é que provavelmente o sultão e as outras pessoas ali da elite turco-otomana, eles queriam realmente era fazer a cabeça, né? Fazer o cara ficar do lado deles, para quando algum dia o Drácula ou o Radu assumissem o poder, eles estarem mais aliados com o Império Turco-Otomano do que com o Império Sacro Germano, Romano, Cristão, né? Que era a oposição deles nesse momento. Então, né? Só para recapitular, a Batalha de Varna aconteceu em 1444 e nela uma coligação ali de exércitos cristãos daquela região foram derrotados pelo Império, né, Turco-Otomano. E nessa derrota daí teve a fuga de um dos 3 líderes dos exércitos ali cristãos, que era
o, perdão, o João Corvino, ele fugiu do confronto e por causa disso ficou uma rixa entre ele e a família do Vlad, né? Por causa que o filho mais velho do Vlad era um dos outros generais, né? E ainda por cima também morreu o, o Ladislau V, né? Se eu não me engano. Ou não, o Ladislau III, sabe? Mas enfim, morreu um desses malucos daí que ele era o rei da Hungria nessa época, sabe? Então, basicamente, no final disso, esses eventos daí levaram à morte do Vlad Dracul e o filho mais velho dele em 1447, né? 3 anos depois. Aí, vamos voltar daí pra narrativa agora, ver as informações, digamos assim, inéditas, né? Que não foi nada do que eu vou falar aqui tinha sido mencionado no programa anterior. Em primeiro lugar, o Vlad, daí quando eu falo Vlad de agora em diante, saibam que é o cara que inspirou o Drácula, né? O Vlad Tepes III, o Vlad Drácula também, se vocês quiserem. Em 1448, né, um ano após a morte do pai dele, que foi em dezembro de, de 47, então bem próximo ali do aniversário dele, né? Foi tipo quando ele tava fazendo 16 anos. Então, em 48, se é antes de dezembro, ele ainda tinha 16 anos quando ele assumiu esse principado, sabe? É isso aí. 16, 17 agora tá me faltando um pouco a matemática. Né? Mas acho que é 16 porque o aniversário dele é só no final do ano. É isso aí. Então, só que dizem que ele só ficou 2 meses com esse poder porque o João Corvino forçou ele, né, a dinastia dele, no caso os Draculeia, a entregar o trono pro um cara que era mais assim alinhado com as vontades que ele tinha, né? E daí o Drácula fugiu para um primo dele, que era o príncipe da Moldávia. A Moldávia, que é o terceiro principado, que era dos 3 grandes principados da Hungria, né? Agora que eu me lembrei aqui. A Moldávia, a Transilvânia e a Valáquia. Então, né, o Vlad fugiu para a Moldávia e ele ficou lá por cerca de 3 anos, né, em exílio, digamos assim. Né? Foi ficando mais velho, ele estava fechando então 19, 20 anos, ainda bem jovem e tudo mais. Até que em 1451, né, esse príncipe, que era um amigo dele, um aliado também e tudo mais, político, digamos assim, é assassinado numa revolta que tem lá, e daí ele acaba se refugiando, daí o Drácula, mais uma vez, ele se refugiando na Transilvânia, e ele vai buscar proteção com o João Corvino, exatamente o cara que tinha uma rixa com a família dele, digamos assim, sabe? Porque era o momento ideal, sabe? O cara que tinha sido colocado lá, que ele era outro cara da dinastia Bassarabe, mas não da casa Bassarabe, mas não era dos Draculeste, né? Ele tava, tipo, se aliando mais do que com os turcos do que o João Corvino queria, então ele tava querendo fazer, digamos assim, uma nova conspiração, entendeu? Então, mais uma vez, aquelas coisas bem assim dignas de um filme, sabe? O cara tá se aliando com o cara que matou o pai dele, digamos assim. A gente não sabe se o Drácula sabia ou não sabia disso, a gente não sabe se o Drácula se importava ou não, que tipo de relação ele tinha com o pai dele, com os irmãos dele, se qualquer uma dessas coisas tinha importância pra ele, sabe? Que tipo de caráter esse cara tinha ou não, mas ele se alinhou. E daí então ele ficou vários anos ali vivendo assim na Transilvânia e fortalecendo assim, né, criando mais laços políticos e conseguindo os números e tudo mais. E enfim. E daí acho que foi em 1453, não, não, não. Isso daí, em 1453 teve um evento importante que foi a queda de Constantinopla, né? Que era aquilo que eu tinha pegado e encerrado basicamente o programa passado falando sobre isso. Então, em 1453 rola a queda de Constantinopla, o Império Sacro Germano meio que se desaparece, digamos assim, mas ainda assim existem reinados, existem ainda assim principados cristãos, ainda sabe não é como se a igreja tivesse desaparecido, ela não desapareceu até o dia de hoje, mas né, Constantinopla caiu e nunca mais foi recuperada, né? Hoje em dia é onde a gente chama de Turquia, que fica onde era antigamente a gente já chamou de Constantinopla em algum momento, que ficou lá por mais de 1000 anos. Então, né, pense que realmente isso deve ter sido muito chocante para os cristãos tá lidando com isso daí. Era a primeira vez que eles tinham sido expulsos de uma terra que eles tinham conquistado há muito tempo. Que até onde eu sei, não era deles originalmente, eles dominaram lá e ficaram durante muito tempo com esse território daí e tudo mais, só que agora não tinha mais nada disso. Então, de modo geral, a igreja continuava aquela narrativa de que o Império Turco Otomano estava expandindo, estava crescendo em direção à Europa, e isso estava cada vez mais assim assustador, né, digamos assim, para os representantes da igreja. Aí, em 1456, né, no caso, 3 anos depois da queda de Constantinopla, é quando
o Vlad ia tentar recuperar o trono da Valáquia, né? Aí ele e o Corvino fizeram dois ataques, assim. O Corvino atacou uma parte da Sérvia que estava dominada pelos turcos, e daí nesse momento daí o Drácula atacou daí a Valáquia, né, para tentar tirar o outro monarca que estava mais alinhado com as forças turco-otomanas, né? E daí o Corvino acaba sendo morto lá no combate dele, sabe? O exército dele também é derrotado e tudo mais. Só que o Drácula, ele tem sucesso na missão dele, sabe? Ele mata o cara, tá? De Ladislav II, né? Que era o cara que originalmente tinha sido colocado naquela posição pelo João Corvino. Ele consegue matar o cara e ele pega o trono da Valáquia pra si. Isso daí ele tem início no primeiro reinado dele, sabe? Reinado não, né? Primeiro período de governança dele, digamos assim, que dura 6 anos, né? Entre 1456 e 1462. Aí dizem que foi nesse período aí que rolou as maiores atrocidades associadas com o nome dele, sabe? E o que que seria, pra começar, vamos falar assim, o que que seriam essas atrocidades? Tipo, desde aquela época, sabe? Desde a época que ele ainda era vivo, tipo, assim que ele fazia as coisas, as pessoas não souberam, né? Então pense que durante esses 6 anos ele fez barbaridades e essas histórias começaram a ser populares, digamos assim, 6 anos do futuro, sabe? A partir do momento que ele não era mais príncipe, é que começou a se popularizar mais os relatos das coisas que ele fazia. E uma das coisas que sobreviveu ao tempo, né? Até naquela época ele já tinha sido chamado de Vlad, o Empalador, porque ele tinha essa preferência por executar as pessoas, assim, por essa prática, assim, sabe, de empalar. E ele matou um monte de gente, assim, diferente, tipo assim, já foi, tipo, teve emissários de turcos que chegavam lá pra dizer, ah, agora que tu virou o príncipe da Valáquia, tu tem que dar mais dinheiro, né, mais tributos pro sultão. E ele empalava os emissários, daí ele também, de vez em quando outros povos ali da região, europeus também, ele executava dessa forma. E o que é empalar-se agora? Isso aqui vai ser uma descrição meio gráfica, mas, olha, minha audiência que tá ouvindo, tenham força para ouvir essas coisas, porque é simplesmente assim, é um exercício de empatia para tu conseguir imaginar um tempo muito mais bárbaro da humanidade, sabe? Empalar alguém basicamente é perfurar o corpo da pessoa com uma grande estaca, sabe? E ele vai morrer naquela situação ali, entendeu? Tu vai perfurar o corpo dele com uma estaca bem grande, geralmente 3, 4, 5 metros maior do que a altura de um ser humano, digamos assim, sabe? E tu vai perfurar o corpo dele, e tu pode escolher um lugar especialmente, tipo, horrível pra fazer isso, né? Como, por exemplo, assim, órgãos genitais, sabe? Tanto masculinos quanto femininos, ou atravessando, não necessariamente o órgão vital, porque tu vai matar a pessoa, tu não quer que ele morra, tu só quer causar dor, deixar ele preso, e ele vai morrer daí a míngua, né? Que felizmente pra pessoa não demora tanto assim, porque a água o cara não aguenta tanto tempo assim sem água. Acho que 2 ou 3 dias é o limite do ser humano, ainda mais naquela situação ali de dor. Mas ainda assim é bem horrível, né? 2 ou 3 dias nessa situação já é uma coisa especialmente ferrada. Então, essa é uma execução. Tipo, pra começar, não foi ele que inventou, né? É um bagulho assim que tô relatando isso pra entender porque que desde aquela época ele já era uma figura assombrosa, até para as pessoas que conviviam com ele, mas não é nada disso como se ele tivesse inventado. Pra começar, assim, os turcos já tinham uma tradição de empalar também as pessoas, né? Eles tinham execuções, né? E quando eu digo os turcos, não é como se todos eles, mas né, líderes de né, sultões do passado e tudo mais que governaram ali o Império Turco Otomano tinham gostavam por isso. E acho que a figura histórica mais antiga era um cara lá, agora eu esqueci o nome dele, sabe? Mas é o imperador da Assíria, sabe? Quando eu digo Assíria, é o povo dos assírios, no caso, não é Síria de hoje em dia, é a Síria. Então, dizem que esse é o cara mais antigo que tem relatos dele praticando esse tipo de execução, sabe? E ele vivia ali no Oriente Médio também, sabe? Mesopotâmia, perto dessa região como Afeganistão, Iraque, esses lugares assim e tudo mais. Mas, né, então. E é uma coisa assim que. E o Vlad também tinha uma preferência por isso, sabe? É uma forma. Inclusive, assim, é pra demonstrar tua crueldade, sabe? Mostra tua crueldade pro teu povo, mostra tua crueldade pros teus inimigos, mostra. Isso, né, é uma forma muito, assim, específica de execução que esse cara fez várias e várias vezes ao longo da vida. Ele deve ter empalado, sei lá, no mínimo centenas de pessoas e, quiçá, milhares de pessoas, né? Então, durante esses 6 anos ali, falaram que ele era um rei, ele era um militar muito competente também, sabe? Porque tu não fica 6 anos sendo alguém tão combativo assim e tudo mais. Ele nunca conseguiria, por exemplo, se sobrepujar o Império Turco Otomano pelo fato de que ele era simplesmente só um príncipe, sabe? Em questão assim de números, não teria chances dele organizar uma grande expedição para de fato enxotar os turcos. Mas ainda assim isso não impedia ele de causar vários problemas e ele causou, sabe? Ele liderou várias batalhas, matou um monte de gente, sabe? É um bagulho que o que passou para os registros da história é que Drácula foi um líder militar competente, né? Mas uma avançada narrativa.
né? Então, em 1462, né, chegaria o fim do principado dele, porque por quê? Porque os turcos pressionaram ele a sair de lá, sabe? Tipo, não só mandando exércitos de pessoas pra lá, mas pra modificar, tipo assim, eles já tinham um plano de colocar outra pessoa no poder, que era ninguém menos que o irmão mais novo do Vlad, sabe? O Radu, né? Entra naquela história que eu falei pra vocês no começo desse programa, que era sobre como os turcos estavam tentando, digamos assim, fazer cabeça dos irmãos Draculeste, sabe? Durante o período que eles ficaram lá como refém. No caso, como o Drácula, em vez dele estar se mostrando um aliado dos turcos, ele estava realmente assim, indo contra o Império Turco Otomano e tudo mais. Sabe-se lá por quê, se ele realmente estava fazendo isso por questões, tipo assim, por valores religiosos, ele tinha realmente assim, sei lá, ele era mais vinculado ao cristianismo do que o pai dele, ou simplesmente ele gostava de matar turco, sabe? Não sei. É um bagulho que não tem como botar a mão no fogo e dizer por que ele tomou esse partido tão declaradamente. Mas isso fez com que daí o Radu recebesse o apoio dos turcos, provavelmente porque ele estava mais alinhado e tudo mais. Né? E daí falaram que foi isso. O Drácula teve que fugir para Transilvânia em 62. Dizem que a esposa dele na época se cometeu suicídio para ela não ser levada como prisioneira dos turcos, né? Porque, sei lá, ela não queria viver lá, imaginando que tipo de, sei lá, se ela seria vendida como escrava, eu não sei como é que ela teria sido tratada. Mas ela suicidou-se, né? E daí, ele apelou daí pro Matias Corvino. Quem é Matias Corvino? Era o cara que nesse momento ele era o rei da Hungria e, né, então o cara que foi colocado como rei depois da morte lá acho que acredito que é depois do cara que morreu lá na Batalha de Varna, não tenho certeza se tinha ficado todo esse tempo sem um rei na Hungria, provavelmente já tinha sido outro antes disso, né, mas enfim, ele era filho do João Corvino também, sabe? Então, porque, né, lembre-se que o Drácula tinha feito um acordo com esse cara, João Corvino, só que o João Corvino morreu recentemente nessa história, tipo, em 62, né? Então isso fazia, assim, cerca de... Não, Ué? Não, 1462 foi quando acabou, não. O Corvino morreu em 56, né? Então fazia 6 anos que o Corvino tinha morrido, então esse cara daí, esse Matias Corvino, era filho do João Corvino, só que em vez do cara se aliar a ele, a história que tem é que ele foi preso numa torre durante 12 anos, sabe? Então, tipo assim, por algum motivo esse cara não tava querendo se aliar com o Drácula, mas eu fiquei sabendo que tem muito assim, há muitas assim, debates sobre quanto tempo ele realmente ficou preso, sabe? Tem gente que defende que ele ficou preso por muito menos tempo, por uma história assim meio, tipo, não vou dizer que é controversa, mas ainda assim, não é como se tivesse assim, tanto esclarecimento como o que aconteceu, mas provavelmente não. É certo que o Vlad se envolveu com uma mulher da nobreza da Hungria naquela época, sabe? Então, em algum momento dessa história, ele não devia estar preso, sabe? Ele ter se envolvido com uma mulher da nobreza, sabe? Em algum momento, seja lá por que cargas d'água, mesmo ele ter sido levado inicialmente como um criminoso para a Hungria, porque ele batia papo com alguém lá, ele se deu bem com alguém lá dentro, provavelmente ele foi solto e tudo mais. E há indícios de que, sabe, talvez ele tenha ficado com um caráter meio assim como refém, sabe, os caras controlando ele, não deixando ele ser um líder militar, talvez, mas ele teve filhos, né, inclusive eu fiquei sabendo com uma trivia que tem grande chance da Rainha Elizabeth ser parente dele, e porque, tipo, não uma parente assim, direta, porque faz muito. É muitas gerações, sabe? Não tem como, tipo, os únicos parentes diretos dele seriam, digamos, filhos e tudo mais. Mas, né, ele sendo um cara da nobreza que casou com uma outra pessoa da nobreza, e geralmente esses descendentes também vão ter outros filhos, e conforme essa bola começa a rolar, as chances estatísticas, sabe, de alguém compartilhar DNA com uma figura histórica como o Drácula, que não é um cara que veio há tanto tempo atrás assim, e sim, ele teve filhos, tipo. Parece que teve 2 confirmados e tem chance dele ter tido mais filhos também, sabe, ao longo da vida, porque é muito comum que essas figuras da nobreza tivessem filhos que na época eram chamados de filhos ilegítimos, sabe, que eram filhos feitos fora dos laços do sagrado matrimônio, digamos assim. Esse tipo de coisa aconteceu corriqueiramente e várias vezes, não tem registro no caso, né, mas não quer dizer que não tenha acontecido. Enfim, então esses 12 anos assim na vida do Drácula, antes dele voltar ao trono pela segunda e última vez, são meio assim, envoltos em mistério, sabe? Qual a real condição que ele estava vivendo, né? Mas basicamente, então, em 1476 ele estava se preparando para voltar assim, a tentar conquistar de novo o trono da Valáquia, né? Então isso faz bastante tempo desde a outra vez, tive quando que ele tinha saído da Valáquia, em 1402, então é 14 anos depois, para ver
seja lá o que ele ficou fazendo nesses 14 anos, ele ainda ficou maquinando a vontade dele de assumir o poder de novo. E, tipo, e a maior parte do tempo que tinha sido, desses 14 anos que ele tinha sido rei da Valáquia, era o irmão dele, o Radu, sabe? Só que já fazia alguns anos, né? 2 anos, se eu não me engano, que o irmão dele tinha morrido, tinha um outro cara lá da outra dinastia daí agora, em vez de ser dos Draculeste, era dos Daneste de novo. E no final das contas, a investida do Drácula deu certo, sabe? Ele conseguiu atacar, ele tinha apoio de outros nobres ali da região e tudo mais, conseguiu conquistar aquela posição. Só que aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido alguns anos antes, só que de uma maneira muito mais rápida e muito mais fatal, sabe? Basicamente, tão logo o Drácula conseguiu assumir o trono, né? Se tornou o príncipe da Valáquia de novo. Pouco tempo depois, o exército turco-otomano mandou muitas e muitas pessoas para lá, e dessa vez eles apanharam o Drácula, capturaram ele, tipo assim, na verdade, é sabido que ele morreu num dia específico, deixa eu ver que eu deixei anotado aqui e tal. Ele morreu em 76 mesmo, eu tenho que achar o dia. Em dezembro de 76, então acho que ele tinha acabado de fazer aniversário, né? Quantos anos ele tinha? Acho que 45. 45 anos de idade ele tinha. Então, relativamente jovem ainda, né? Então foi nesse dia que ele morreu. E tem gente que diz que ele foi morto no mesmo campo de batalha. Tem gente que diz que ele foi traído por gente da burguesa da Valáquia, que tipo, já não gostava muito dele. Ele já foi, tipo, esse tipo de comportamento que ele tinha, era óbvio que ele ia criar inimigos por tudo quanto é lugar que ele passava, né? Tem várias teorias de como que foi exatamente a morte dele, mas provavelmente ele morreu lutando, morreu em batalha, morreu em confronto, ou tentando evitar ser capturado e tudo mais. Era muitos números, era muita gente que capturaram ele, e disseram que, inclusive, a cabeça dele o corpo dele foi levado para dentro do Império Turco Otomano, e dizem que lá na cidade de Constantinopla, que eu não sei se eles já tinham rebatizado ela para um novo nome, né, arrancaram a cabeça dele e colocaram a cabeça dele fincada assim numa estaca, né? Porque de modo geral ele foi assim um grande inimigo do Império Turco Otomano, sabe? Como eu disse aqui, ele nunca teria sido alguém que teria sido capaz assim de enxotar os turcos de modo geral daquela, sabe, daquela área ali da Europa, porque ele não era assim um governante desse nível, sabe? Ele não a influência dele ele teve uma certa influência dentro do contexto que ele poderia ter, sabe? Ele era um príncipe, no final das contas, entendeu? E ele tinha assim, um fervor muito grande, assim, religioso, sabe? E de violência, sabe? Não tem como, né, mencionar esse tipo de história sem destacar isso, sabe? E no final das contas, estudando história, a gente vê isso, que tem muitos desses líderes históricos que eles eram, assim, na minha opinião, verdadeiros psicopatas, sabe? Não é difícil, né, concluir que um cara que tinha gosto, prazer, preferência por executar seus inimigos de uma maneira tão, assim, gráfica, sabe, e tortuosa. E como ele fez isso, sabe? Eu não sei se tinha realmente o caráter religioso ou simplesmente uma maldade, foi o que eu falei, sabe? Talvez ele realmente tinha algum vínculo muito grande com o cristianismo, tanto é que era falado disso abertamente, sabe? O Drácula ainda é uma figura, assim, histórica, ele não é lembrado, assim, muito como um herói por nenhum povo, sabe? Eu não sei se tem algum país, mesmo esses países que ele representava como herói, mas, né, ele, ainda assim, não dá pra negar que ele foi um bom, entre aspas, né, um bom produto do cenário que ele viveu, sabe? Ele tava ali fazendo exatamente o que se esperava que a figura na posição dele faria, né? Ilustra bem o que era um guerreiro medieval dessa época, sabe? Eu não sei se acho que isso daí é a alta era medieval já, né? 1400 alguma coisa, sabe o que se chama, mas, né, isso daí ainda tem esse caráter bem grande de que era um exército sacro religioso e dos extremos que essas pessoas faziam, sabe? E não dá pra deixar de mencionar que tinha esse cunho religioso, sabe? Tinha esse tipo de coisa que a gente nunca pode esquecer, né, o quão longe a religião pode chegar para todos os lados, sabe? Seja quando a religião se aprofunda muito dentro da política, ou seja quando a religião se aprofunda muito até nesse mundo assim, militar, sabe? Elas acabam dando vida e forma a grupos e pessoas que têm umas atitudes assim que pra mim a única forma que eu posso explicar é realmente bárbara, sabe? E isso daí tu tem os exemplos dos dois lados, sabe? Não tem como, assim, simplesmente não tem como, na minha opinião, não tem como passar pano, entendeu? É claro que durante esses séculos e séculos e séculos que os europeus cristãos estavam lutando contra, assim, os, os turcos otomanos, né, representando assim, os muçulmanos,
É óbvio que nesse período deve ter tido, assim, líderes dos dois lados que eram mais e menos, assim, terríveis, sabe? Tinham mais ou menos gosto por violência, por brutalidade e tudo mais, né? Teve... São as gangorras, assim, né, da história que acontecem regularmente. Só que, falando de um modo, assim, bem abrangente, entendeu? Esses momentos todos a gente vê o quanto, assim, seja em nome de Cristo, ou em nome de Alá, ou em nome de qualquer Deus, sabe? A humanidade pode fazer, assim, coisas horríveis, atrocidades, sabe? E em nome desses deuses, sabe? Em nome dessas figuras de poder, sabe? Se eles acreditam que eles estão lutando pelo certo e indo de encontro a alguém que realmente é um inimigo da fé deles, principalmente, sabe? Porque, né, é o que tinha, é o que motivava, sabe? No final das contas, tipo, claro que tinha a política, claro que tinha o poder territorial, sabe? Aquela coisa que essas coisas tudo se abraçam, sabe? Não dá pra dizer, Renan, se não existe a religião, não é como se essas pessoas não estivessem se matando só pelo poder político também. Claro, eu consigo entender isso, mas na vida real não tem como tu desassociar as coisas, sabe? Não tem como tu pegar e falar assim, vamos falar desse período histórico e o que rolou entre a Europa e a Ásia, sabe? Ali nesse trecho específico, vamos falar especificamente dessas batalhas e não vamos mencionar que, sabe, isso acontecia realmente assim, vindo de ordens com um vínculo muito grande à religiosidade, sabe? E enfim, realmente assim, levantando bandeiras em nome de deuses, sabe? E se vocês verem a forma que eles faziam isso, e o jeito que eles impunham essa, como posso dizer, assim, até superioridade religiosa, sabe? É através da violência, assim, desregrada, e eu acredito que isso daí era até motivado por esse fervor religioso, sabe? Era, tipo, acredito que eles achavam que esse tipo de execução violenta, sabe? Seja o cristão que fazia essas coisas, sabe? Ou foi, que nem no programa passado, ou no retrasado que eu falei, que quando, 1000 anos atrás dessa história daí, sabe? E uma coisa que, 1000 anos atrás dessa história que foi quando morreu o Átila, uma coisa que eu me esqueci também de apontar, que o Átila morreu em 453 e Constantinopla caiu em 1453. Então é outra dessas coincidências, né? Para quem sabe a minha opinião a respeito do termo coincidência, né? Mas é outra dessas coincidências que, exatamente 1000 anos depois que morreu o Átila, o rei dos Hunos, Constantinopla veio a cair. Então é no mínimo curioso, né? Mas enfim, o ponto é que assim como tipo, o Átila não, porque ele não encontraram o corpo dele, mas assim como um dos filhos do Átila lá falaram que arrancaram a cabeça dele, né, isso os romanos na época, né, que eram os cristãos da jogada, e carregaram a cabeça dele e deixaram exposta e tudo mais, para mostrar isso, 1000 anos depois, quando o Drácula foi morto pelo Império Turco Otomano, fincaram a cabeça dele assim numa estaca e deixaram lá no meio da cidade. E dizem que deixaram por alguns anos, tá ligado? Até se decompor ao extremo. E tipo, então eu acredito que essas coisas assim, sabe, não era à toa, no sentido assim de que era realmente para mostrar, olha o que nós estamos fazendo com os inimigos do nosso Deus, sabe? Esse cara que fez tanta maldade pros nossos, agora a gente faz pra ele de volta, sabe? Então, é só para mostrar o quão longe e durante quanto tempo guerras movidas a ideais religiosos podem se estender, sabe? E isso daí é só um exemplo, pegando esse período histórico da Eurásia, sabe? Que eu andei comentando a respeito né, de figuras históricas que viveram nessa região específica. Mas, né, se a gente transferir para outros lugares do mundo, a gente vai ver esse tipo de fenômeno de maneira reincidente, de como que batalhas realmente assim centenárias, sabe? Como nós temos regiões que são disputadas de maneira assim violenta, de maneira assim bélica, sabe, em confrontos sanguinários, e grande parte da motivação para sustentar aquele confronto durante tanto tempo, sabe, é por uma incompatibilidade religiosa muito grande, sabe? Alguém acreditar que merece mais, ou que precisa de mais, ou que deveria ter mais, por estar seguindo uma doutrina mais alinhada com, enfim, com o que é certo, com o que é justo, com o que é a verdade, sabe? Então, né? Acho que era isso daí, sabe? Acho que sobre a figura do Drácula, né? Já que eu já falei da morte dele e tudo mais, era sobre essas coisas todas que tem que comentar, sabe? Realmente, assim, de um ponto de vista assim, dele enquanto ser humano, é uma figura também interessantíssima, sabe? Daria pra falar dele mais, assim. Hoje em dia é inevitável que o vampiro seja mais famoso do que a figura histórica original, sabe? E até por isso que não é muito mencionado, que nem eu falei pra vocês aqui, antes de surgir o romance do Conde Drácula, né? Drácula de Bram Stoker, que é do século XIX, né?
1800 alguma coisa, por aí e tal. Antes de surgir isso daí, a figura do Drácula era mencionada, inclusive, várias vezes assim, com um cristão mesmo, entendeu? Porque era a realidade da história. Ele era uma figura cristã, ele representou, tipo, né, ele lutou por um ideal cristão durante aquela época que ele viveu e tudo mais. Então, tinha esse contexto, né? E várias vezes também era apontado como uma figura também ruim, perversa, justamente por isso que foi, foi uma das razões que motivou o Bram Stoker a escrever, né, transformar a figura dele, o nome dele também, né, colocar essas coisas por trás de um personagem fictício, né, que seria um demônio, sugador de sangue e tal. Mas, né, inevitavelmente ele acabou sendo superado, né, e hoje em dia não tem como, tipo, quando falar a palavra Drácula, se tu não estiver falando sobre o vampiro, tu vai ter que esclarecer sempre, sabe? E daí foi por isso que menções à figura dele e parar de utilizar esse termo de modo geral, sabe? Pra representar este ser humano específico caiu em desuso, sabe? Hoje em dia, e imagino que para todo sempre, quando tu falar o nome Drácula, vai remeter ao vampiro, ao personagem fictício, mas para mim foi interessante fazer essa pesquisa mais profunda, né? E me ajudou também a ter mais assim conceitos de que eu quero colocar por trás assim do meu Drácula, né? Que eu já comecei, já coloquei ele na minha história, já comecei a incluir características dele, mas eu vou poder desenvolver ainda mais, né? Inclusive o background dele como ele era um ser humano, e eu pretendo utilizar bastante dessas coisas que eu li nessas minhas últimas leituras, sabe? Eu vou querer criar assim um Drácula que, ao mesmo tempo que ele é parte da história do meu Drácula vai ser fiel à realidade, digamos assim, que eu vou tentar, tipo, colocar essas características bem ruins, bem perversas, né? Que não são difíceis, sabe? Não é difícil retratar o Drácula como ser humano que tu pensa, nossa, não sei que tipo de cara ele era, mas não era bom chegar muito perto desse sujeito, sabe? Mas ainda assim, dá pra colocar uma característica assim, de competência, né? De um cara que cumpria com os seus objetivos, cumpria com os objetivos não, mas cumpria com suas obrigações, alcançar seus objetivos, determinação, planejamento, né? E também coisas assim boas para tu colocar num vilão de uma história de ficção, que é sangue frio, ser perverso, ser assim cruel e tudo mais. E esse lance de empalar também as pessoas se eu não tiver medo de explorar essas imagens de empalamento assim, né? A empalação no meu livro também é uma coisa que eu posso recorrer e tudo mais. Só que também, inevitavelmente, eu vou discorrer para um lado que não tem nada a ver, tipo assim, em questão de fato histórico, não tem nada que associe ele com o vampirismo de modo geral, sabe? Eu não vi, assim, nenhuma evidência, né? Enfim, de que tinha um lado, sim, místico dessa figura, sabe? Várias outras figuras históricas eu já apontei que é bem relatado que eles tinham, assim, pontos da vida deles que era mais associado ao ocultismo. Agora, no Drácula não tem muito isso. O próprio lance da Ordem do Dragão nunca é mencionado se ele tinha qualquer envolvimento com isso, entendeu? Foi o pai dele que foi ligado a isso, ele não teve nada a ver com isso, tudo mais, já era uma época diferente, sabe? Mas a própria Ordem do Dragão eu vou desenvolver mais também assim na minha história, vou incorporar isso, vou incorporar também o quanto que o pai dele tem a ver com a maldição dele, né? Já que tem essa questão do pai dele ser o Vlad Dracul e ele ser o Vlad Drácula, né? Eu vou dar um jeito de colocar todas essas, tipo, todas essas características que são reais e são interessantes, são tipo assim, românticas por si só, sabe? A partir disso tu pode criar muita coisa assim mais, ainda mais, tipo, pode fazer vários conceitos fictícios derivados dessas lógicas reais, entendeu? De coisas que realmente fizeram parte dessa família, dessa dinastia, né? Então, realmente, de modo geral, estudar a história, para mim, sempre foi um negócio que me ajuda a articular conceitos de ficção, sabe? Conceitos que eu posso usar na literatura fantástica, porque, olha, eu vou dizer que para vocês, no final das contas, quando tu lê história real, factual, sabe? Mesmo que tenham poucas informações, no final das contas, essas poucas informações já são o suficiente para fazer a mente humana criar várias outras coisas, sabe? Várias imagens, várias teorias, várias hipóteses, sabe? Então, eu nunca vou entender gente que não dá bola para a história. Para mim, sabe? Eu entendo que tem pontos diferentes da história, momentos históricos diferentes, sabe? Mas olha, se tu não tem nada de história que tu queira saber, sabe? Se tu pensa assim, olha, para mim não tem nada que aconteceu nesse mundo, nenhum país, em nenhum momento desse planeta Terra que eu tenha interesse, sabe? Eu não tenho nem um pouco interesse em saber sobre os povos que viveram aqui, sobre a cultura, sobre a organização social, sobre batalhas que foram travadas, sobre... Enfim,
avanços e atrasos, catástrofes e grandes construções e grandes revoluções, enfim, seja lá por que for, cara, pra mim história deveria ser, assim, um assunto unanimamente interessante, sabe? Mesmo porque tem tanta coisa diferente, tanto ponto diferente, sabe? Quando tu vai estudar a história, ela te expõe, ela te leva para várias informações, para vários dados, sabe? Simplesmente eu acho que é algo fascinante demais e simples e mais do que isso também é tão é aquelas velhas frases clichês, sabe, que na minha opinião carregam muita sabedoria. A que eu tô pensando especificamente nesse momento é aquela de que as pessoas que não conhecem a história estão fadadas a repeti-la, sabe? E eu acho que realmente observar, sabe? Ver o que as fontes antigas falaram e não utilizar isso assim, aconteceu dessa forma porque é assim que era descrito pelos outros, mas simplesmente tomar como ponto de referência, poder ver assim, olha como é que certas pessoas se expressavam sobre o mundo ou sobre seus inimigos, sobre seus, enfim, até porque a história está constantemente sendo reavaliada, né? Reescrita entre aspas, mas do ponto de vista assim, de que sempre tem historiadores diferentes fazendo suas próprias pesquisas, interpretando diferente, sabe? E a gente vai realmente reconstruindo imagens, sabe, do que são essas figuras históricas, sabe? Eu tento passar para vocês visões mais realísticas, mais pragmáticas das pessoas e destacar que, no final das contas, cara, a maioria dessa gente te predaria se estivesse na tua frente, sabe? Simplesmente porque, né, várias das figuras que a gente discute na história de modo geral são, assim, líderes, né, figuras de destaque, porque a pessoa mais assim, o plebeu, sendo assim, né, simplista, né, no que eu tô querendo explicar, não tinha lá muitos relatos para tu entender e ouvir e saber o que essas pessoas fizeram de marcante, importante, relevante. Então, né, a gente acaba estudar a história várias vezes, as partes da história que tu vai ter mais informações são sobre figuras que tinham maior destaque, por isso tem maior registro do que eles falaram e fizeram, né? Só que essas figuras assim, durante uma parte da história tu pode ver que essas figuras assim, se tu tivesse que estar com elas cara a cara hoje em dia, né, por toda essa questão assim, de civilização do mundo moderno, provavelmente tu não queria ficar cara a cara com nenhuma dessas pessoas, sabe? Pelos padrões culturais, pelas próprias liberdades que esses títulos davam para essas pessoas, tu com certeza não queria estar negociando com um ser humano que se enxerga como eles se enxergavam e percebia o mundo da maneira que eles percebiam, sabe? Aquela história de que eu falei que a barbárie esteve instaurada no mundo até quase, tipo, não que ela não aconteça ainda hoje em dia, sabe? Mas eu acho que hoje em dia é o momento da história que temos mais pessoas de acordo em não viver em barbárie, sabe? E assim que a maioria das pessoas não quiserem mais viver em paz, a gente volta pra barbárie, entendeu? Por isso que eu sempre reitero, sempre reforço, sabe? Eu gosto muito, assim, de bater nessa tecla, sabe? Porque é uma coisa que eu já falei algumas vezes nos programas, assim, que não são especificamente sobre história, mas como eu valorizo, assim, sabe? Essa capacidade do ser humano, eu acho que de tantas merdas que o ser humano fez e falou, sabe? Eu realmente acho que alcançar maiores graus de civilidez, sabe? Ou de civilidade, conseguisse organizar sem partir para execução, para agressão, no sentido assim de ataque e dominação física, sabe, e guerra, esse tipo de coisa, para mim isso realmente é um avanço, entendeu? Então, entre todos os problemas, entre todos os defeitos, entre todas as calamidades que atingem o mundo moderno, e ainda existindo um grau de barbárie que pode ser diminuído, ainda assim, no final do dia, eu acho que eu posso dizer que hoje em dia tem a maior quantidade de pessoas do mundo que não vão te matar na primeira vez que olhar pra ti, entendeu? Agora, historicamente falando, a maioria das figuras, assim, não que as pessoas fossem bárbaros o tempo inteiro, sabe? Foi por isso que eu usei o exemplo assim, até essas pessoas que definiam civilizadas, como é que tu vai dizer que tu é civilizado se tu tá empalando outro ser humano, sabe? Essas coisas que eu apontei, sabe? Mas em algum momento da vida do Drácula, ele conseguia andar na volta das pessoas sem agir que nem um maluco, sabe? Só que pra mim, se tu consegue andar entre outros seres humanos e se relacionar com eles, sabe? Conversar, ter política, sabe? Ser civilizado, mas ao mesmo tempo, em algum outro momento da tua vida, tu consegue empalar dezenas, se não centenas de pessoas e ficar olhando eles gritando, sofrendo na tua frente, ficar olhando aquilo lá durante horas, porque dizem que ele, né, ele gostava. Então, é um bagulho que fica assim, olha, eu não sei como é que isso daí é menos bárbaro do que as pessoas que foram julgadas como bárbaros ao longo da história, sabe? E não que essas pessoas também não sejam bárbaras, sabe?
as tribos germanas, os vikings e tudo mais, é óbvio que se tu souber como que as pessoas executavam os outros nos seus momentos assim, de confronto ou de dominação, ainda tá escancarado que no final das contas eram tudo bárbaros, sabe? Os hunos também eram bárbaros na hora que eles estavam fazendo as chacinas deles e tudo mais, né? Então eu sempre tento reforçar que, gente, olha só, a única coisa que impede da gente voltar para um mundo onde a barbárie é ainda mais normalizada do que hoje em dia é a gente dizer que quer o que não quer, entendeu? Se o que mantém a nossa sociedade sendo civil realmente é esse contrato social que nós temos, são coisas assim que foram sendo criadas pouco a pouco, graças também a coisas assim, né? A ferramentas que as pessoas reclamam, né? Como assim, questão assim, de direitos humanos, politicamente corretos, sabe? São as coisas que as pessoas atacam de modo geral, sabe? Eu vejo quase sempre que alguém invoca esse tipo de nome, geralmente é com, tipo assim, a razão da pessoa estar mencionando esse tipo de pauta, esse tipo de nomenclatura, é porque ela quer fazer uma crítica à existência desses termos. E vocês não teriam como saber, mas, né, esse programa aqui demorou ainda mais tempo para ser gravado. Essa primeira, tipo, quase 50 minutos que eu falei aqui, eu já teria demorado, tipo, uns 6 dias de intervalo para ter lançado esse episódio aqui, que é a sequência do anterior, digamos assim, né? Só que perto de fechar o prazo de lançamento, eu acabei pegando, acho que foi uma virose, entendeu? Porque eu fiquei com febre, fiquei resfriado, passei mal, teve uns 3 dias que eu fiquei acamado e não conseguia nunca gravar essa conclusão aqui, que vai ter, sei lá, entre 15 a 30 minutos, mas ainda assim, como eu não tinha feito o encerramento, eu não podia publicar esse programa, né? Então, vocês não teriam por que saber isso, mas eu preferi explicar simplesmente porque seria muito estranho voltar aqui, sei lá, 3 dias depois desde que eu tava falando sobre esse assunto e encerrar falando sobre qualquer outra coisa, sabe? Mas, sobre aquele tema ali, eu posso dizer que acho que eu já tinha falado tudo que tinha pra falar sobre aquilo ali. Eu lembro que no momento que eu tava falando aquilo, eu tinha mais coisas para desenrolar, aproveitando que eu tinha ido parar nessa história, assim, né, de barbárie histórica, digamos assim, né, que eu já tinha mencionado em algum programa no passado, essas coisas. Só que, né, infelizmente, esses assuntos esfriaram na minha cabeça, mas não que tenha qualquer problema no sentido de que no futuro eu possa voltar a falar sobre isso, como tantos e tantos outros temas que eu já falei aqui no programa Sem Contexto. Mas simplesmente para passar de 1 hora, pelo menos, esse programa, e eu ficar um pouco mais satisfeito com a duração dele, eu vou comentar sobre um assunto que pode até parecer aleatório, mas, né, quem já é ouvinte do programa Sem Contexto de longa data está acostumado. E é sobre um termo que eu fiquei familiarizado recentemente, chamado sinocefalia, né? No inglês é cynocephaly. Sinocefalia, acho que em português é C-I-N-O, sinocefalia, depois é com C de novo, C-E-F-A-L-I-A, acho que é assim que se escreve sinocefalia. E cynocephaly daí, que foi no termo original que eu conheci, né? Eu aprendi primeiro no nome em inglês, depois eu fui pesquisar em português também. Cynocephaly daí é C-Y-N-O-C-E-F... Não, F não. Aí é P-H-A-L-Y, né? Em português é com F e em inglês não. Então o que é esse cynocephaly? O que é esse sinocefalia? Essa palavra quer dizer literalmente cabeça de cachorro, né? Então vamos começar a esclarecer que é um bagulho assim bem doido, e eu vou dizer pra vocês que eu fiquei surpreso com o quanto que um tópico tão doido ainda assim tinha, sabe, assuntos, tipo, tinha imagens para ver e textos para ler sobre esse tópico, sabe? Mas basicamente essa sinocefalia daí é uma noção de que alguns povos aqui na Terra acreditam, né, que existia tribos de seres humanos assim, não sei se dá pra chamar de seres humanos, mas seres humanoides, sabe, hominídeos, que o corpo deles era meio de ser humano e a cabeça era de um cão, né? E eu sei que eles não estão falando assim, Renan, mas isso é um absurdo, é uma coisa que não tem como acontecer. E tudo bem, eu concordo com vocês, eu estou na mesma linha. Eu também não acho que isso possa ter existido. Mas ainda assim, não deixa de ser interessante simplesmente comentar a respeito das fontes e dos tipos de ideia. Então, para começar, que essa palavra vem do grego, sinocefalia, porque realmente é um termo que surgiu lá na Grécia Antiga pelo fato de que historiadores, e eu me separei aqui alguns deles, comentaram sobre
tribos de pessoas com cabeça de cachorro que viviam na região próxima da Índia e também, eu não sei se agora me faltou o nome do outro país, uma hora vai aparecer aqui na minha anotação, que não sei se é a Síria ou... Né? Bom, depois eu não vou me perder nessa parte então, mas enfim, eram uma tribo, assim, mais de uma tribo, tribos de pessoas com cabeça de cachorro, sabe? E daí, só para citar os nomes dos caras aqui antes que eu me perca, já que eu já tinha mencionado sobre isso, tem um historiador, né? Ele era médico e historiador, chamado Ctesias, não sei como é que se pronuncia isso, né? Ctesias, o nome do cara é com C-T-E, sabe? Começa com C mudo, eu acho, Tésias. C-T-E-S-I-A-S. Então, esse é um médico e historiador grego que viveu no 5º século antes de Cristo, sabe? E ele foi a primeira pessoa a escrever sobre a tribo de pessoas com cabeça de cachorro, os sinocefálidas, né? Acredito que seria assim que seria a conjugação dessa palavra. Nem sei se faz sentido conjugar, se não é um verbo. Ignorem. Mas enfim, é que eu tô destreinado, gente. Me desculpa, eu tô muito tempo fora de forma em ficar externalizando pensamentos e raciocínios com a minha audiência. Perdão. Mas enfim, aí, então provavelmente isso quer dizer que eu vou ter que repetir essas questões todas, quem sabe no próximo programa, ou num programa futuro que eu ler mais a respeito sobre essa questão de pessoas com cabeça de cachorro, mas esse cara daí escreveu, mas dizem que ele nunca viajou para a Índia, sabe? Esses relatos dele ele traduziu de escritos persas e coisas desse tipo, mas sim, até as pessoas da Índia daquela época mesmo falavam que, tipo assim, não foi os gregos que inventaram isso, tá ligado? Eles estavam simplesmente passando adiante relatos de que eles ouviam e tudo mais. Só que esse tipo de tema foi recorrente, sabe? Teve um outro historiador mais de 150 anos depois, o Megasthenes. Esse daí sim viajou para a Índia. Acredita-se que ele foi o primeiro ser humano a viajar, tipo, da Grécia para a Índia, voltar e escrever sobre isso, sabe? Pelo menos com registros históricos, sabe? E esse cara disse que se encontrou com essa raça de homens cães, né? Com cabeça de cachorro e tal. E mais um historiador dele já era do Império Romano, eu falei? Que é o Claudius Aelianus, se vocês quiserem pesquisar esses nomes, né? E tem algumas, assim, como eu posso dizer assim, algumas relatos de como que eram essas pessoas, como que eles viviam e tudo mais. Aí dizia que eles não falavam, mas eles latiam. E aparentemente eles entendiam o idioma dos nativos da região próxima a eles, no caso, os indianos ali, que eu não sei se, tipo, não sei como é que eles se identificaram, sabe? Tipo, a região que hoje em dia a gente chama de Índia, eu não sei nessa época especificamente como é que eles identificavam. Mas dizem que esses homens-cães entendiam o idioma dos nativos da região, mas eles não falavam, eles só se comunicavam latindo e rosnando, e eles se comunicavam entre si assim. Aí falava que eles se vestiam geralmente, várias vezes eles andavam sem roupa nenhuma, ou eles se cobriam com peles de outros animais que eles caçavam, que eles assavam a carne dos animais que eles caçavam diretamente colocando no olho do sol, assim, sabe, em cima de uma pedra, algo desse tipo. Eles tomavam leite, geralmente leite de cabra, porque eles eram pastores. Eu sei que isso está sendo muito louco, muito absurdo, mas adivinhe, para mim também foi, sabe? Para começar, pesquisem imagens sobre isso, porque tem muita coisa. E óbvio que não é imagem assim real, né? Mas eu quero dizer que só para vocês verem que a abundância de imagens bem antigas, desenhos assim, cara, que é evidente que foram deixados muito tempo atrás, sabe? Desde tipo, claro que tem desenhos muito mais modernos, assim, da parte alta da antiguidade, digamos assim, sabe? Ali no redor de 1000 e alguma coisa, por exemplo. E outros muito mais modernos, desenhos de 1400 alguma coisa, 1500 alguma coisa, 1100 alguma coisa. Mas mesmo que sejam desenhos que foram feitos muito depois, é só para mostrar como havia esse tipo de relato e as pessoas ainda assim refletiam sobre essa ideia, ou pelo menos eram fascinados com essas histórias de existir seres humanos com cabeça de cachorro, sabe? Enfim, tem uma abundância de imagens, assim, sabe, diferentes, né? Então dizem que eles eram assim, eles eram caçadores, pastores, né, bebiam leite e também comiam frutas, sabe? Enfim, tem bastante relato, bastante descrições, sabe? Inclusive, elas se batem, entendeu? As características dessas pessoas que descrevem terem visto, ou pelo menos ouvirem pessoas que dizem que tinham se encontrado com esses animais, né?
Mas sim, eu não acho que em algum momento da história pode ter existido algo tão absurdo assim dessa maneira, né? Mas como vários desses programas que eu levanto assim, né? Esse daqui não necessariamente tipo um ser que dá para botar na questão da criptozoologia, porque não é como se, sei lá, não tem muitos avistamentos contemporâneos, eu nunca vi, pelo menos assim. E só para deixar bem claro, isso aqui é bem diferente também de lance assim de licantropia, sabe? Esse lance de lobisomem, que também existia essa ideia do homem se tornando lobo, sabe? Só que essa raça daí de homens de cabeça de cachorro, eles eram tratados como uma coisa à parte, sabe? Inclusive tem até outra figura histórica famosa que menciona que, tipo, reconhece esses seres como, pelo menos assim, passíveis de existência, é o... Perdão, o pessoal ainda tá me recuperando. É aquele cara, o São Agostinho de Hipona. Acho que é esse o nome dele. Não sei se é São Agostinho ou Santo Agostinho, mas espero que eu esteja correto. Eu sei que ele é um filósofo, teólogo, assim, sabe, bem importante, tipo, para a igreja do ponto de vista, assim, de ser assim, né? Filosofia e teologia cristã e tudo mais, ele unia essas coisas tudo, sabe? E até ele, num dos trabalhos dele, ele menciona sobre essa raça, e era inclusive num ponto bem específico, que era para dizer assim, o que deveria ser feito se tu se encontrasse com uma criatura dessas, se eles também eram filho de Deus, se tu deveria pregar para eles, sabe? E dele até falava ali que ele não sabia se esse tipo de criatura existia, porque ele nunca tinha se deparado com uma, mas ao mesmo tempo ele não podia negar que já tinha ouvido falar, já tinha se encontrado com pessoas que dizem ter visto os homens de cabeça de cão. Então ele disse que não importa o quão deformado eles parecessem em questão do rosto deles, que se eles tivessem o corpo de homem, né, é inegável de que eles também eram descendentes de Adão e por isso eles mereciam, sabe, o amor de Deus e mereciam que tu lesse o evangelho para eles, sabe, a Bíblia para eles e tudo mais. Então é uma daquelas coisas assim que, cara, conforme tu vai lendo, tu vendo as imagens, tu fica assim, mano do céu, eu nunca imaginei, sabe? Outras figuras históricas dá pra citar, tipo Alexandre o Grande, sabe? Alexandre o Grande disse que sequestrou, né? Na cabeça dele não era sequestrar, né? Mas ele capturou um desses animais e mandou de volta pra Grécia, que não é animais, tipo, não sei se são animais, se são seres vivos, eu não sei como é que seria o jeito de definir. Aqui é meu especismo humano separando nós dos cinocefálidos, sabe? E o exemplo, assim, é óbvio que a gente pode pegar e associar essas imagens com os deuses, assim, egípcios e tudo mais, né? Só que, pra mim, esse tipo de relato é bem diferente, sabe? Porque, pô, os caras estão falando que existiu esses malucos numa montanha, num deserto, sabe? E que eles eram caçadores e que eles latiam, enfim. Estão descrevendo seres que eles viam se relacionados, sabe? Eles não estão falando que eles eram os deuses deles ou algo do tipo. Eles estão descrevendo uma tribo claramente com características diferentes das nossas, sabe? E entra aqui naquela descrição de alguns programas que eu mencionei, assim, o Marco Polo, que ele também já falou desses caras, né? Mas o Marco Polo também já falou de tanta raça absurda, essa seria só mais uma delas. E eu já falei que também eu não vou descartar por completo aquela noção simples, assim, de ser xenofobia, de ser racismo, de ser mentira para querer fazer com que as pessoas olhem para aquela região com maus olhos. Só que, cara, quando a fonte tipo, as próprias pessoas que vivem lá que atestam isso, tá ligado? Tipo, não são os gregos que inventaram que perto da Índia existia essa tribo de homens-cão, mas sim os indianos que falaram isso e essa cultura acabou chegando na Grécia, sabe? A Grécia acabou ficando com conhecimento dessas histórias e séculos depois um cara falou: eu fui lá pra Índia e realmente tinha uns homens-cachorro. E o relato dele bate com os outros relatos. No mínimo, pra mim, é interessantíssimo e é fascinante, sabe? Se é simplesmente uma mentira descarada, bom, aí é menos interessante, mas vai saber, né? E por fim, só pra concluir esse assunto, que evidentemente eu vou ter que retornar, porque hoje, claramente, eu não estava preparado para falar, tipo, tudo que eu podia sobre esse tema, mas enfim, ainda assim, para deixar vocês com um pouco mais para se divertir ou se entreter, ou pelo menos realizar pesquisas próprias, é para falar sobre um santo cristão que teria uma cabeça de cachorro, sabe? Quem é esse santo? É o São Cristóvão, sabe? São Cristóvão é um santo que, se vocês pesquisarem a imagem dele, inicialmente vocês vão ver a imagem dele assim de ser humano.
Só que quando existe muitas, e quando eu digo muitas, cara, é demais. Se vocês escrever em inglês, principalmente, sabe? Aí se vocês colocarem São Cristóvão e cachorro, acho que aparece ainda assim a imagem dele com cara de cachorro. Mas se vocês escrever Saint Christopher, cara, e dog, ou Saint Christopher e Cinocefalide, que nem eu tinha falado. É isso, Cinocefalide? Enfim, agora eu me esqueci, já tá acabando. Eu tô pra encerrar o programa e minha cabeça vai. Saint Christopher Cinocefali. Se vocês escrever uma dessas duas coisas, vocês vão ver assim, mano, abundante. Tipo, é inegável que até o ano 800, sabe, depois de Cristo, os cristãos representavam São Cristóvão com a cabeça de cachorro, tá ligado? Foi só a partir do ano 800 alguma coisa que eles começaram a parar de fazer aquela imagem. Tipo, inclusive no Velho Testamento, até onde eu sei, sabe, na Bíblia na Bíblia hebraica, São Cristóvão literalmente é um homem cachorro grandão, sabe, de 3, 4 metros, meio que um gigante, assim, sabe, uma raça claramente não humana. E se eu não me engano tem uma explicação na Bíblia de por que ele era isso e tudo mais. E parece que ele é curado dessa condição por ter, tipo, depois que ele vira brother de Jesus, sabe? Algo tipo assim nessa linha. Mas isso daí é outra coisa muito interessante, sabe? Seja lá por quê, cara, esse santo ele era retratado com uma cabeça de cachorro, sabe? E aí, sim, mais uma vez, eu não tô dizendo que, se eu não acredito em nada da Bíblia no sentido assim, factual, sabe? Se eu não acredito que se eu acho que o Jardim do Éden é uma parábola, Adão e Eva é uma parábola, sabe? A serpente que fala é uma parábola. Todas essas coisas daí não são nada de verdade, porque aconteceu daquela maneira literalmente, mas sim analogias ou parábolas para a gente refletir sobre o que elas realmente querem dizer, sobre o sentido da vida em si, sabe? É óbvio que eu não tenho por que acreditar que São Cristóvão era literalmente um ser humano com uma cabeça de cão. Porém, todavia, entretanto, contudo, ainda assim não dá para negar que durante 800 anos os cristãos faziam imagens dele com uma cara de cachorro e eu não sei por que que era, cara. Olha, eu não sei te dizer por que que é. Tem gente que vai dizer que é erro de tradução. Sempre vem com essa desculpa assim, erro de tradução. Sim, os caras ficaram séculos a fio fazendo um monte de imagens, sabe? Tipo, é óbvio que pra eles não era um problema. É óbvio que pra aquelas pessoas naquela época era normal. Era tipo assim, era de se esperar que São Cristóvão tivesse uma cabeça de cachorro, sabe? Foi muito mais moderno a ideia de transformar ele para um santo mais assim, tipo, começar a ser humano, mas em padrão com os outros santos que a gente conhece, né? Então, essa daí era só mais uma coisa que eu podia comentar assim, nessa ideia assim, de seres humanos com cabeça de cachorro, sabe? Eu vou pesquisar mais sobre esse assunto, trazer mais algumas referências, algumas histórias, porque no final das contas eu vi que tem isso, tipo assim, tanto na China quanto assim em culturas árabe e nórdica também, sabe? Essa história de uma raça híbrida entre ser humano e cão é que não é necessariamente híbrido de ser humano e cão, sabe? É literalmente um ser humano e tu bota uma cabeça de cachorro, sabe? É assim que todas essas pessoas descrevem, sabe? As mãos desses seres é de ser humano, o corpo deles não tem pelo, tipo, tem tanto pelo quanto o pelo de um ser humano, no caso, só que a cabeça é de cachorro e eles latem e tudo mais, né? E a maioria das fontes também descrevem eles como seres, assim, justos, amigáveis e tudo mais, mas que eles podiam entrar em guerra, podiam entrar em confronto, que eles sabiam usar armas brancas, inclusive, tipo espada, arco e flecha, sabe? E, né, não tinha registro de ter tido grandes batalhas contra eles, por causa que eles moravam num lugar nos altos das montanhas, era difícil chegar até lá, mas assim, já tinha tido confrontos e tudo mais. E o Alexandre também disse que quando ele tinha capturado esses bichos, eles ficavam raivosos e tipo, e depois que eles entram em combate também, eles só vão parar depois que morrer, sabe? Então, é esse tipo de coisa assim, que tem de descrição. Mas dizem que, de modo geral, eles eram seres pacíficos e de boas de conviver. E eu vou dizer pra vocês que essa foi uma daquelas coisas assim que eu me surpreendi, sabe? Eu não me lembro como que eu caí de paraquedas nesse assunto assim de sinocefalia, mas eu fiquei muito chocado quando eu tava lendo as informações e vendo imagens e vendo referências, sabe? Os caras disseram, quem é que falou isso? Não pode ser, sabe? Quando eu vi que todas essas coisas assim, a minha cabeça me deu mais um leve mind blown, porque, olha, é super fascinante quando encontra assim, essas referências, essas fontes, sabe? De figuras históricas mencionando outras raças, outras espécies, sabe? E que nem eu já falei pra vocês, olha, eu não tenho como acreditar em algo tão distante da minha realidade, sabe?
Mas, ao mesmo tempo, alguma outra coisa deve ter inspirado isso daí, sabe? Pode não ter sido exatamente isso daí, ou talvez até seja, sabe? Ou vai saber. Mas aqui pro dia de hoje é muito difícil eu conseguir dar credibilidade pra um relato desse, sabe? Mas seja lá o que as pessoas viam, sabe? Alguma coisa aparecia na frente dessas pessoas, ou pelo menos eles achavam que estavam enxergando, pra essas histórias terem sobrevivido durante séculos, sabe? De vez em quando até milênios e tudo mais. E pra mim, sendo uma pessoa que ama criptozoologia, que ama criptozoologia, mitologia e história, quando eu encontro uma coisa que é tipo os três mundos ao mesmo tempo, sabe? Esses sinos cefálidos são basicamente isso. Eles praticamente são um ser da criptozoologia, um ser da cultura mitológica, mas ao mesmo tempo tá na história, sabe? No sentido assim de que figuras históricas mencionam, falam dessas criaturas que viviam ali, né? Nas regiões montanhosas da Índia. E posso dizer pra vocês que... Quer dizer, posso dizer pra vocês não. Sei lá, gente, olha, eu não dei muita bola. Eu sei que esse final de programa aqui não ficou à altura da audiência, mas ainda assim eu queria pegar e fazer um encerramento, completar a duração desse programa, mas de alguma maneira ou de outra eu vou ter que retomar esse tópico quando eu tiver com algumas referências maiores, alguns pontos melhor para elaborar, mas pelo menos a partir desse programa vocês vão poder dizer que vocês aprenderam sobre o que eram esses seres, né? Quem foram os sinocefálidas. Mas é isso aí, que me viu até o final, espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.